Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VidaCast, né? Você que acompanha os nossos conteúdos, você sabe que você consegue acessar o VidaCast pelo meu canal, o canal do Dilson Gomes e também nas plataformas da rede Osana. Eu sou o Dilson Gomes e eu estou aqui hoje muito bem acompanhado da minha linda esposa e também psicóloga, Mônica Schmidt. Maravilha! O Dilson não tá tão empolgado, mas vamos não, empolgar. tô acordando é que ele entregou ainda, tantas né? vezes, tá com a semana voz foi puxada. agravada. Mas, gente, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, nosso querido Giase Diógenes, né, consultoria imobiliária, a pizzaria Brazuca, também a Costa Assessoria Previdenciária. E nós temos um novo patrocinador. Meu Deus. Tu não me contou, na verdade? Não sabia. Será que tu não sabe? Não sei. Pra você que quer se alimentar de maneira saudável. Esse é eu vou deixar pra Mônica contar. Patrocinador. Deixar pra Mônica você que contar. quer se alimentar de maneira saudável, você que está fazendo uma dieta ou simplesmente quer cuidar da saúde, tem restrição alimentar, nós temos agora a Mr. Fit Home, Sapiranga e Campo Bom. Depois o Dilson vai deixar ali o Matheus a descrição aí depois no vídeo, se você quiser entrar em contato com a gente, ó. Gostei desse patrocinador, eu não lembrava dele. Muito bom, muito bom. Mas, pessoal, hoje, assim, nós estamos recebendo um camarada aqui, Mônica. Meu Deus. Que ele simplesmente invadiu o planeta Atlântida pra falar de Glória a Jesus. Deus, olha O cara só. mais louco que eu já conheci. Mais ousado do que essa tua jaqueta aí, ó. Não, mas muito mais. Seguinte, ele invadiu o planeta, né, e ele usou aquela plataforma para falar de Jesus e já está usando há Glória muito a Deus. tempo. Acho que foi considerado o pastor mais maluco do nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Mas é um ser humano extraordinário. Verdade. Uma família maravilhosa. Uma referência. Dá alguns detalhes aí dele, Mônica, pra Ele gente é pastor da Assembleia de Deus Ágape. Ele tem o projeto Vidas para Cristo, que é uma escola de missões fantástica, né? É casado com a nossa querida pastora Karina. Temos que ouvir a Karina. A Karina tem que vir aqui ela, depois. né? Mas ela não vai escapar. Aham. E é o pai do nosso querido Felipe. É o pastor Josequiel. Seja muito bem-vindo ao VidaCast. Deus abençoe, pastor Josequiel. Que bênção. A gente sabe que você deve ter saído de casa muito cedo, né? Pra estar aqui com a gente. Que alegria. Tantas vezes que também o senhor me recebeu lá com tanto carinho, sempre de maneira amada. Toda a equipe maravilhosa, tanta gente querida. Então nós queremos te honrar aqui hoje, agradecer esse carinho. E o VidaCast, ele tem como base conhecer histórias e fazer histórias conhecidas. Desde quando nós começamos a pensar o podcast, a gente pensou assim, nós não queremos um programa para fazer lacração, para ficar jogando um monte de pergunta, para poder gerar views e tal. Não, a nossa ideia é poder compartilhar histórias e a partir disso, né, poder inspirar pessoas. Então a gente tem pensado em cada convidado assim. A gente tem trazido para cá, não por causa de número de seguidor, não. A gente tem analisado mesmo a história, né, aquilo que carrega. E, pastor Josequiel, você carrega uma história linda e a gente está aqui para conhecer a sua história e fazer a sua história conhecida. É isso que a gente vai fazer. Então tá aberto aqui, pode contar a sua história. A gente quer, assim, conhecer um pouco mais, porque tem muita coisa que a gente já sabe, né? Eu conheço porque a gente já tem uma relação de amizade há algum tempo. Mas há muitas pessoas que não conhecem, talvez até conhecem o projeto, mas não conhecem a tua história e não sabem, por exemplo, talvez muitos achem que o Projeto Vidas nasceu assim do dia pra noite, né? Então a gente quer saber esses detalhes aí, pode começar a falar da sua história aí pra nós. Graça e paz, Dilson, Mônica, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né, junto nesse podcast, conversando um pouquinho com vocês, contando um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida ao longo dos anos, né? Como você falou, as pessoas acham que nasceu assim, né? Muitos não conhecem o pastor Josequiel. Na região de Sapiranga, da Grande Porto Alegre, ali, muitas pessoas nos conhecem, né? Pela história que a gente tem ali, né? Eu quero começar cumprimentando a todos que estão nos assistindo e que vão assistir esse programa ao longo, né, da caminhada que a gente tem hoje. A gente tem vivido uma história em Deus, realmente, junto com a minha esposa, com meu filho, né, a pastora Karina, Felipe Gabriel e mais hoje 48 jovens É uma grande família, né? que moram no projeto com a gente, né? Mas a minha história começou na cidade de Sapiranga, né? Eu nasci, me criei naquela região ali, na Assembleia de Deus de Sapiranga. Fui criado pelo meu pai, né? Que já descansa no Senhor, e pela minha mãe, que foram
um casal incrível, assim. Eu sempre costumo dizer que eles não pregavam no púlpito, eles não cantavam no púlpito, eram aquele casal literalmente citado como muitos um membro de banco, sim, mas que formaram o que está dentro de mim hoje, né? Sim. Uma boa criação, apontaram um destino para mim. Para começar um pouquinho assim, falando de como tudo aconteceu na minha vida, o que Deus foi formando dentro de mim. O meu pai, ele acordava pela manhã todos os domingos, né? E ele me levava, e quando eu lembro assim, eu chego a me emocionar um pouco pela questão do que hoje a gente tem visto nessa geração. E ontem até nós tivemos uma conferência Kids, e eu falei para os homens que estavam ali, né, assistindo aquela conferência, que o grande homem é aquele que é um bom pai, um bom marido, né? Que aponta um destino aos filhos, a esposa, a família. E o meu pai foi esse cara, né? O meu pai, ele acordava nos domingos pela manhã e ele me levava para a escola bíblica dominical. Eu fui gerado dentro da escola bíblica dominical. Nós não perdimos um domingo. Nós tínhamos os almoços da família, né? Num sítio que a minha avó tinha ali na cidade de Araricá. E todos os domingos se reuniam ali, todos os filhos, todos os netos. Meu pai era o último a chegar sempre, porque o compromisso dele era primeiro me levar para a escola bíblica dominical. E ele não me largava lá. O mais interessante é que ele ficava sentado junto comigo. Então eu lembro que a escola bíblica dominical naquela época ela abria todo mundo junto primeiro e depois iam cada um para os seus grupos. Não sei se é assim hoje ainda. Depende, agora geralmente é em horários distintos. E nessa abertura, todo mundo junto, meu pai ficava sentado ao meu lado. Aí quando ia entrar para a salinha dos menores ali, meu pai me levava até a porta, e daí ele ia para casa, e ali por volta de 11 horas, 10h45, ele esperava eu na frente da igreja, para depois nós irmos para o almoço em família, né? E isso foi algo que foi gerado dentro de mim, questão familiar, a importância de valorizar a família, né? Nossa. E assim começou a minha história. Aos meus 12 anos, daí eu fui ficando um pouquinho mais rebelde, né? Quem nunca, né? Querendo participar de algumas coisas do mundo lá fora, né? Graças a Deus eu nunca cheguei a me envolver na questão de drogadição, devido ao meu pai também ser um homem de muito compromisso. Sim, então tu pensava nele, poxa, vai entristecer o coração do meu pai. Eu comecei a jogar futebol, e naquela época eu sabia que jogar futebol era chutar a cabeça do diabo, né? Então o meu pai, eu tava jogando futebol às vezes nos campinhos ali perto do Amaral Ribeiro, ali em Sapiranga, e quando eu escutava um assovio, era o meu pai, né, me chamando para ir para casa. E eu respeitava, né? Aos meus 14 eu piorou um pouquinho mais a rebeldia. Cheguei a me envolver assim, na época, com a menina, e ela fumava, e eu comecei a querer fazer isso também. Mas o meu pai sempre muito cauteloso, muito cuidadoso. E o que mais me fazia acreditar naquilo que Deus tinha para minha vida, por causa dos meus avós também, que eram pessoas que oravam muito. Eu lembro de um dia, Dilson, que eu estava com meu coração muito apertado, assim, querendo conhecer o mundo lá fora. Sim. Que o meu avô teve uma conversa comigo. O meu avô ali no bairro Amaral, ali, ele tinha uma área de terra que ele plantava. E uma tarde eu sentei com ele próximo ao lugar que ele estava plantando, e ele começou a falar de algumas coisas para mim. E aquele dia, literalmente, eu fui tocado pelo Senhor, né? Eu sabia que eu tinha um chamado de Deus. Eu comecei na igreja, né? Minha parte ministerial, minha vida ministerial, eu comecei tocando bateria na igreja, né? Aos meus 14 para os 15 anos ali, eu tocava bateria na sede do Amaral Ribeiro. Sim. Todas as quinta-feiras, num teclado. Que a igreja não tinha bateria. Sim. Né? E então eu iniciei tocando num teclado. Né? Nós tinha uma bandinha, uma gurizadinha ali que tocava nos cultos de quinta-feira. E nós montávamos um teclado, e ali eu tocava bateria com os dedos, né? E assim começamos. Logo em seguida, quero citar algumas pessoas aqui que fazem parte da minha história, que foi o Gilmar, na época da banda Alvorecer, que ele me viu numa quinta-feira tocando ali, me chamou para tocar com eles. Comecei lá na Vila São Paulo, no bairro lá em cima, lá em cima. Dos Bombeiros. Nós saímos ali do bairro Amaral Ribeiro e ensaiar lá para trás, assim, acho que nem era São Paulo, acho que era São Vicente, eu acho que chamava na época. Sim. E nós íamos ensaiar lá. Ali começou assim, eu ser formado, algo dentro de mim na questão ministerial, né? Daí toquei bateria por alguns anos ali, e Deus sempre falava comigo. Depois
Nós tivemos uma banda ali bem conhecida, gravamos CD com a banda Átrios, né, que nós tocávamos em vários lugares no Rio Grande do Sul, viajamos por grande parte do Brasil, fora do Brasil, gravamos um CD, gravamos um DVD na época, e a gente tinha uma banda que era muito convidada, assim, nós tínhamos um bom equipamento de som. Sim, na época isso era importante. Era muito importante, né? E Deus, ele foi formando essas coisas dentro de mim, a importância de ter um compromisso com Deus e não ser só uma responsabilidade de tocar. Eu tinha sempre muita responsabilidade assim na questão. Eu liderava as bandas, né? Eu chegava para tocar e logo em seguida eles, já estava liderando. Eles passavam a liderança para mim pela questão da responsabilidade, de querer fazer algo para Deus. Eu sempre era o primeiro a chegar, né? E o último a sair. Enquanto não descarregava o ônibus, nós tivemos ônibus, viajamos, ficamos empenhados na estrada, muitas histórias, né? Indo para o Uruguai, na época também, quero fazer menção do irmão Isaías Lopes, evangelista Isaías Lopes. Em Florianópolis. Né? Hoje está em Florianópolis. Fizemos muitas viagens, né? O pastor Valmir Correia, viajamos para alguns lugares ali no Uruguai. E Deus, ele criou dentro de mim uma expectativa no que ele ia fazer. Eu nunca criei expectativa em promessa dos homens, sim, mas eu sabia que dentro de mim queimava algo, principalmente na questão missionária. Sim. Também lembro de algumas manhãs missionárias na sede da Assembleia de Deus de Sapiranga, que foi a minha escola. E eu queria muito honrar aqui a minha igreja. Até hoje eu me deparo como uma criança, muitas vezes olhando as lives. Hoje eu estou sou pastor da Assembleia de Deus Ágape, mas eu amo a igreja que eu nasci. Sim. Ali foi a minha escola, ali eu aprendi o que eu vivo hoje. Seriedade, grandes homens de Deus que eu vi, que eu presenciei. Eu também fiz parte na minha adolescência, aí nessa faixa etária que eu estou falando, dos meus 14 aos 16 anos, de um grupo de adolescentes que tinha ali, liderado pelo irmão Luciano, cunhado do Fernandinho. Uhum. E eles saíam de bicicleta conosco. Isso é um recado também que eu deixo aos líderes de jovens, aos líderes de adolescentes hoje nas igrejas. Não é perca de tempo investir neles, né? Isso foi plantado dentro de mim. Eu lembro do Luciano, tomara que eles olhem esse podcast depois, sim. E do Fernandinho, eles andando de bicicleta conosco. Nós saímos num grupo de 10 a 15 adolescentes e nós íamos lá na São Luís e voltávamos, eles acompanhando nós. Nós nos reuníamos na casa do Fernandinho para brincar depois dos cultos. Era algo muito saudável, sim, que eu acho que isso precisa ser resgatado hoje. Que ficou impresso no teu coração, isso tem alguns anos já. Né? E isso eu vivo hoje. Isso lá atrás foi plantado no meu coração, né? E eu vivo isso com os jovens hoje. Eu tenho uma igreja que eu pastorei, você conhece, muito jovem, né? Tanto que Deus nos deu esse projeto chamado Vidas para Cristo no Planeta. Lidar com os jovens, passar madrugada com eles. Depois eu vou chegar lá no final, sim, e explicar um pouquinho mais o que acontece no Vidas para Cristo. Mas essas coisas me marcaram. Questão de ter uma liderança que amava a nós, que sentava conosco, né? Tive pastores, né? Eu convivi muito tempo com o pastor Biratã, né? Ali em Sapiranga, também, que era um pastor que amava assim a gente, né? Depois a minha questão ministerial, onde foi crescendo, eu fui entendendo que Deus tinha um chamado comigo, foi através da vida do pastor Soto, né? Que era um pastor ali que, quando ele via a gente montando equipamento de som ali, depois que a gente já tinha uma banda bem estruturada, ele nos abraçava, ele nos dava ênfase para nós, para ouvir nós. Nós tínhamos o costume de falar, né, que as bandas elas eram quebra-gelo, né? Nos congressos, assim, a gente abria o congresso, tocava 2 músicas. Sim, devia o cantor principal. Dele. Exatamente, devia o cantor principal. Mas o pastor Soto não era assim. Sim. Né? Ele amava ver nós, que era a prata da casa, adorar o Senhor. Ele tinha prazer de terminar o culto e vir conversar conosco. E isso foi coisa que eu fui aprendendo. Foi uma escola para que eu vivo hoje. Então, a minha igreja, né, sempre vai ser a minha igreja, a Assembleia de Deus de Sapiranga, por mais que alguns hoje talvez não me conheçam mais ou não acompanhem o nosso trabalho, eu tenho orgulho de ter nascido dentro de uma igreja que é exemplo, talvez para o mundo, falando de missões. É verdade. Em Sapiranga... Tem braços em várias nações. Exatamente. Em Sapiranga, nas manhãs missionárias, pastor Arnaldo, isso foi sendo plantado dentro de mim e eu fui me apaixonando por missões.
e entendendo, e eu sempre falo que missões não é um evento, é um compromisso diário de cada crente. Isso foi implantado desde a minha infância, quando eu tinha um compromisso diário, de todos os domingos, eu me preparar, ou seja, na semana, me preparar para levar o texto áureo, né, para chegar lá e poder decorado falar o texto bíblico na escola bíblica dominical, fazer o tema de casa. Isso foi sendo algo plantado dentro de mim, que é o que eu vivo hoje, né, que faz parte da minha história. E meu pai era um camarada que ele me acompanhava em todas as viagens que nós fazíamos. Ele ia junto? Meu pai ia junto. Ele tinha prazer de estar junto conosco. Ele tinha uma Elba na época, né? E nós enchíamos de caixa aquela Elba e nós andávamos no Rio Grande do Sul todo. Antes nós temos o ônibus, né? Sim. Depois Deus nos deu um ônibus que eu não sei dizer se foi uma benção ou foi uma luta, né? Porque acontece. Cada viagem que nós fazíamos, o ônibus parava na metade do caminho, Era um problema. Era um problema. Então a gente foi vivendo toda essa vida na cidade de Sapiranga e dentro do estado do Rio Grande do Sul, ministerial, que é o que nós vivemos muito, que a gente vive hoje, né? De não ter problema aonde dormir. Hoje a gente é pastor ali, mas nós viajamos por muitos lugares e a gente entende que a obra missionária, ela precisa voltar a nascer nos corações da igreja, e isso se planta desde pequeno numa criança, né? Então, o investimento nas escolas bíblicas dominical, nos trabalhos kids, hoje a minha esposa trabalha muito com isso, né? E eu entendo que nós, pastores, nós, liderança, precisamos investir neles. Eu costumo dizer que se nós investirmos neles pequeno, nós não vamos precisar levar um filho para dentro do desafio jovem. Um centro de recuperação. Nós não vamos precisar visitar um filho na prisão. Sim. O investimento precisa ser agora. E outros problemas também, questão de separação, divórcio, porque isso aí é nutrido lá atrás, né? Se tu não tem uma boa base, uma hora vai responder de alguma forma, uma hora vai vir para fora a dificuldade. Né? Isso é algo que precisa nascer nos corações dos homens de Deus, né? A gente costuma dizer, avaliar às vezes um homem pelo ofício de um grande pregador, mas o maior ofício de um homem de Deus é ele ser bom marido e bom pai, né? Dar um destino para a família e para os filhos. A geração que nós vimos hoje, e eu vou deixar muito claro isso aqui, eu tenho hoje uma escola, Vidas para Cristo College, e esse ano a gente iniciou Vidas para Cristo Teens, né? Não sabia. Nós temos 10 adolescentes de vários lugares do estado do Rio Grande do Sul que estudam ali conosco na parte da tarde e pela manhã na escola do município, né? E os maiores problemas que eles chegam ali é os pais apontando os problemas deles. Mas quando eu passo a conhecer eles, eu identifico que o problema não é eles. Sim. E sim os pais. Isso eu falo para os pais, por isso que eu deixo muito claro. Sim. Porque comigo, por que comigo funciona? Porque nós não estamos, eles precisam de atenção, eles precisam de amor. E eu cresci num habitat assim, sabe? Onde a família era unida, onde os avós, a gente se reunia com os avós no domingo para almoçar, era valorizada essa questão familiar. E hoje eu acredito que Deus tem me levado a viver o que eu estou vivendo, porque algo começou lá atrás. Sim. É por isso que hoje, para mim, eu estou muito feliz de poder contar um pouquinho disso, né? Os meus tios, você conhece, né? Ali eu quero fazer menção do tio João, da tia Marta, né? Pessoas que marcaram a minha vida, né? O Rubi, a Josi, são pessoas incríveis, assim, que a gente foi vivendo algo muito junto e crescendo junto. E hoje, quando eu olho para trás, eu consigo entender que o meu ministério não começou há 10 anos atrás. Eu sou pastor hoje há 10 anos já, não começou há 10 anos atrás. Ele começou lá na minha infância ainda, quando meu pai, tocado por Deus, entendia a responsabilidade dele de fazer o que a Bíblia manda, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. Então, sempre havia uma marca no teu coração daquilo que ele deixou, né? Sempre. Eu quando eu lembro do meu pai, eu não lembro do meu pai em cima de um púlpito, eu não lembro do meu pai porque ele não fazia isso, né? Ele até, às vezes nós íamos tocar no interior, em alguns lugares, nas igrejas mais do interior, então eles viam meu pai conosco e imaginavam que meu pai era obreiro, né? E ele ficava bravo quando chamava eles para orar, fazer uma coisa assim. Ele falava, os caras não sabem que eu não faço isso, né?
mas ele deixou uma marca em mim de um pai com responsabilidade de apontar um destino para mim. E isso para mim é o mais importante, de que ele fosse um pregador. Ele não me ensinou a pregar, ele não me ensinou a pegar um microfone na mão, a ter uma boa dicção em cima de um palco, em cima de um altar. Mas ele me apontou um destino de ser um bom marido, de ser um bom pai. E eu acredito que isso seja a marca que os homens de Deus precisam deixar na nossa vida, né? E ao longo dos dias e dos anos, a minha história foi se desenhando. Em 2009, acredito que foi 2008 para 2009, eu fui embora para o Litoral Norte. As portas começaram a se fechar financeiramente para mim em Sapiranga. Eu trabalhei em algumas financeiras ali. Já casado já. Já casado, né? Quero fazer menção de quando eu conheci minha esposa. A gente vai atropelando um pouquinho a história. Não, a gente vai organizando aqui. É isso aí. Eu conheci minha esposa nos grupos, né? Nós falamos os grupos, as bandas, né? Sim. Ela era do Ferrabras. Olha aí. A minha esposa congregava com o saudoso pastor Sadi. Sim. Né? E eu congregava na sede. Então, visitando os cultos jovens, né? Eu acredito que isso deu muito casamento assim, né? Claro. Porque eu tô levando o Matheus nos cultos jovens. E vai em algum culto, né, Matheus? Inclusive, eu vou levar ele lá no Vidas. Isso, leva ele no Vidas. Vai aqui, né? E a gente se conheceu assim, num culto jovem, né? Que eu fui na Ferrabras. Daí nós tínhamos um amigo meu que tocava contrabaixo comigo. E falou, olha, a menina lá te viu e gostou de ti. Foi fazendo uma ponte aí. Fez uma ponte pra nós. Que foi nós chamávamos ele de Zéinhas, Sapiranga, Oséias, em Sapiranga. Sim. Eu não sei se vocês conhecem ele. Mas ele foi a ponte pra mim, pra pastora Karina casar, né? Olha só. Ele chegou pra mim e falou, olha, a menina lá da banda lá gostou de ti, do grupo, né? Não falava banda naquela época. Sim. Era o grupo, né? Grupo de louvor, grupo de adoração, né? Então nós nos conhecemos no bairro Ferrabras, eu e ela. Ainda muito novo, eu nem vou falar a idade aqui pra não escandalizar, né? Porque eu vou incentivar. Esse dia teve um casal aqui que a gente recebeu, o Diogo e a Chayane, 17 e 15, né? 17 e 15. O 18. Não, nós foi menos. A pastora Karina tinha de 13 para 14 anos, vou falar aqui. Né? Mas claro que a gente foi casar depois, né? Com 18 e tal. Mas nós nos conhecemos, ela tinha de 13 para 14 anos. Daí, logo ela fez 15, né? E quando ela fez 15 anos, daí sim iniciamos um namoro, né? Sim. Mas nos conhecemos, conversávamos, eu tive que enfrentar o pai dela. A história da pastora Karina é muito linda, uma pena que ela não pôde estar junto comigo aqui hoje, mas ela foi cristã muitos anos sozinha na casa dela. Nossa. Foi eu e ela que ganhamos o meu sogro e a minha sogra para Jesus. Eles estavam afastados há 20 anos. Nossa. Afastados do evangelho. Nossa. Né? E nós ganhamos ele porque nós compramos um ônibus para a banda, como eu estava falando das bandas antes, e do Alvorecer, e nós não tínhamos motorista. E ele dirigia. E o meu sogro era motorista da Citral. Bah, que é motorista. Então o meu sogro começou a fazer algumas viagens conosco. E por incrível que pareça, eu ganhei o meu sogro para Jesus, nós ganhamos ele lá em Xangri-Lá. Nós fomos tocar um evento em Xangri-Lá. Onde vocês estão hoje? Onde nós estamos hoje. Meu sogro foi junto. Xangri-Lá era muito pequeno na época, era só areia, aqueles condomínios, tudo, não existia nada. Sim. Eu me lembro que nós tocamos um evento ao ar livre ali, e estava pregando conosco na época o Evanildo. E ele foi muito usado por Deus naquela noite, e ele entregou uma palavra pro meu sogro. Meu sogro com uma carteira de cigarro no bolso, e naquela noite ele disse pro meu sogro que Deus estava mudando algo dentro dele. Quando acabou o culto, meu sogro jogou a carteira de cigarro fora, e ali ele foi literalmente tocado pelo Senhor, voltou para Jesus e serve a Deus até hoje junto comigo. Nossa, glória então a Deus. Nós tivemos essa alegria, eu e ela, de recém-casados, nós ganharmos o meu sogro para Jesus, ela ganhar os pais, mas ela perseverou muitos anos sozinha. Né? O meu sogro, ele não era cristão, então algumas coisas ele não entendia, né? Ele estava afastado. Sim. A minha sogra também. Então ela ia sozinha na igreja. Para ela ir na igreja era um pouco mais difícil. Tinha uma resistência já dentro de casa. Já. Exatamente. Mas falando do meu sogro, eu quero deixar bem claro. Hoje ele é uma bênção de Deus. Hoje ele é um paizão para mim, né? Para minha esposa. Assim, a gente tem uma amizade muito grande. Serve a Deus comigo. Eu tive a alegria de consagrar ele a pastor. Né? Consagramos ele a pastor. E é muito lindo a gente ver o agir de Deus, como Deus vai fazendo as coisas. Quando a gente para contar, assim, que a gente começa a lembrar de coisas que a gente viveu lá atrás,
parece que literalmente só sabe que Deus fez. Sim. Não tinha como a gente fazer nada com a nossa força no braço. Lembro que quando nós chegamos no litoral, daí nesse tempo, né, depois de casado, fomos pro litoral, as portas financeiras se fecharam. Eu cheguei a vender, Deus, rapadura e DVD pirata na rua. Tá? Os DVD, lembra dos DVD que eles vinham no saquinho? Né, para poder trazer o sustento para dentro de casa. Sim. Porque eu trabalhava... tecnicamente, a nada para praia. Assim. Sim, eu trabalhava de gerente de um banco, de uma financeira em Sapiranga, ganhava bem, tinha uma estrutura financeira legal, bem organizada, e de repente naquela crise do dólar que deu ali em 2008, sim, eu acabei quebrando, assim, falindo totalmente a questão financeira. A minha esposa trabalhava no Calçados Via Marte, né, e eu me deparei com dias que eu não tinha o pão para colocar na mesa pro meu filho. Destrói com a dignidade do homem. A gente tinha algumas contas para pagar e tal, então o salário que ela ganhava não dava. Eu não conseguia ficar parado dentro de uma fábrica de calçado. Sim. Tentei por várias vezes e eu ia e não conseguia, não dava certo. Cheguei a trabalhar com o Paulinho do Átrios, ali na telheira, ali o Paulinho falava, meu, vaza porque não dá. E nós tocávamos junto, ele era o empresário da banda Átrios, né? Então, nós tocamos muitos anos ali com o maestro Anderson Cruz, que foi um cara que para mim foi um dos maiores professores que eu tive na questão ministerial do que é ter uma vida com Deus dentro de uma banda. Né? É um exemplo para todo mundo, o Anderson, né? Até hoje, assim, um grande homem de Deus na questão dessa parte musical, né? E vejo o que Deus tem feito na vida dele. Mas foi um cara que me ensinou muita coisa. Pela calmaria que ele resolvia as coisas. Sim. Né? Banda é uma igreja ali dentro, né? Sim. Um grupo de pessoas ensaiando junto. E nós chegávamos a ensaiar, às vezes, 3, 4 vezes por semana. Então nós andávamos muito junto, né? E ali eu aprendi muita coisa. Foi onde Deus foi desenhando o meu ministério para me viver o que eu vivo hoje em comunidade, né? Uhum. Nós moramos em 48 pessoas. Imagina, cada dia dentro tem de uma um base para missionária. resolver. Né? Então nas bandas foi uma escola, sim, assim, de convivência. Deus já te preparou. Deus me preparou. Então tudo isso foi acontecendo quando as coisas em Sapiranga se afunilaram para mim. Eu não tive mais condições nem de botar às vezes o pão na mesa. Lembro que eu vendia rapadura na rua e as portas literalmente fechadas. O vendedor do meu lado vendia 50 rapadura e eu saía com 50 e vendia 10. Filho em casa. E o meu filho em casa, pequenininho, o Felipe pequeno. Nossa. Mas eu passava na creche, pegava ele e passava e comprava pão pra noite e ali uma mortadela, alguma coisa assim pro café da noite. Então todo dia Deus nunca deixou faltar. Mas era algo muito sofrido. Racionado. Até que um dia, lembro-me como fosse hoje, eu tinha uma proposta do meu sogro para vir para a praia. E eu fui na casa do Rubi, que era pertinho da minha casa. E o Rubiano e o Diego, que é maestro lá em Sapiranga, Diego Cardoso, eles me deram uma palavra aquele dia. Ele falou, meu, daqui 10 anos, mano, eles falaram para mim, aonde você quer estar? Se você não tentar, a porta que está se abrindo para você... Talvez se você estiver frustrado aqui em Sapiranga, você vai lembrar, eu tive a oportunidade e não fui. Então vale a pena você tentar. E eu recebi aquela palavra deles naquele dia, o Rubi me incentivou, até o Rubiano e o Fabiano estavam indo cantar um congresso em Santa Catarina, e eu não tinha nem dinheiro para ir até a praia. Eles me deram uma carona até Osório. E de Osório meu sogro veio me buscar, porque eles iam passar pela 101. Uhum. Então meu sogro veio buscar eu em Osório, e nós fomos para Xangri-Lá. No final de semana eu falei assim, Deus, se for da tua vontade, eu vim pra cá mesmo, eu vou alugar minha casa em Sapiranga e vou conseguir uma casa aqui rápido, do jeito que eu quero a casa. No final de semana corremos atrás, não conseguimos a casa. Na segunda-feira eu já estava trabalhando com meu sogro, de servente e pedreiro daí, né, sem saber fazer nada. E eu vou te contar uma história muito, muito engraçada aí que tu vai ter de servente e pedreiro trabalhando, tá? Então, na segunda-feira eu fui trabalhar com meu sogro. Era 1h da tarde, eu já estava com a casa alugada. E a minha casa alugada em Sapiranga. Glória a Deus, olha só. Depois daquele final de semana ali... Meu Deus, que bênção. Deus realmente abriu uma porta, nós alugamos a casa que nós queríamos. A minha esposa ficou 30 dias em Sapiranga trabalhando ainda. Ficou lá no Tio João e da Tia Marta. Eles ficaram com ela ali para nós podermos alugar nossa casa logo. Porque ela tinha que cumprir o aviso prévio, né, da empresa. E daí ela depois foi para lá. E tudo começou também nessa questão ministerial da minha vida. Servente e pedreiro do meu sogro,
Quando meu sogro saía para buscar alguma coisa nas obras, eu fazia um culto nas obras, organizando, falando de banda. E daí o meu sogro falou assim, cara, vou fazer o seguinte, tu vai andar comigo, porque tu fica aqui para o serviço. Tá? Tu não vai... Não vou. Ele falou assim, eu fiquei feliz, né, cara? Eu pensei, quando ele me convidou a primeira vez, eu falei, meu sogro tá vendo que eu tenho potencial, né? Sim, daqui a pouco seu cara fazer compra pra empresa e tal. Daí eu tô faceiro andando com ele pra um lado e pro outro. Ele falou assim pra mim, olha só, eu tô te trazendo junto, porque na obra não tem condições de deixar tu. Na obra eu montei uma banda. Nós montamos uma banda na obra. Depois lá nas obras, lá saiu, né, o desejo, né, de nós termos um trabalho missionário em Xangri-Lá. E ali dentro, né, nós tivemos uma banda que tocou muitos eventos missionários no litoral. E nós conhecemos um pastor, né, para você entender, assim, chegando pro lado da onde Deus me chamou a vida pastoral. Sim. Conhecemos um pastor que veio do Rio de Janeiro e nos convidou na época a congregar com eles, estar com eles. E eles abriram uma igreja, né, ligada à Convenção Geral da Assembleia de Deus, que vinha do Rio de Janeiro. Abriram uma igreja na cidade de Xangri-Lá, até para todos entenderem assim que o pastor Ezequiel não fundou a igreja, né? Eu fui convidado, fui congregar na Assembleia de Deus Ágape, né? Que veio do Rio de Janeiro, uma igreja ligada à Convenção Geral, né? O nosso pastor José Carlos Domingos, nós temos hoje 34 congregações no Rio de Janeiro, uma igreja já com quase 40 anos, né, de Brasil, e várias nações, né? E eu, na época, fui convidado a estar ali com eles. Fomos congregar e eu fui cuidar o som no início, depois eu fui líder de jovens no Ministério Ágape. Eu fui escalando, aí eu fui consagrado ao presbitério, né, para estar junto com eles. Depois eu fui secretário-geral do Ministério Ágape Xangri-Lá. E hoje já fazem 10 anos. 2013. Que Deus, ele me chamou a estar à frente desse trabalho. Lembro que nós recebemos, antes de nós assumir, eu e a pastora Karina, passou 5 pastores. E veio um pastor da Bahia. E esse pastor da Bahia, ele veio, assumiu a igreja, e no primeiro dia que ele tinha assumido a igreja, eu sempre era aquele cara que articulava, nisso eu já era gerente, já tinha saído de ser servente de pedreiro, eu já estava gerenciando condomínios ali. Já tinha entendido que não era, né? Já tinha passado a fase, né, de não sabia fazer nada, né, nessa área aí, né? Sim. Mas lá, tu vê como tinha algo muito, muito importante da parte de Deus, que eu aprendi muita coisa com meu sogro nas obras, que hoje eu sei coordenar uma obra. Sim. Toda a construção que você viu lá da igreja, toda a coordenação passou por mim. Cada detalhe. Talvez tivesse que pagar, talvez não estaria do jeito que está hoje. Cada detalhe que foi feito lá, tudo eu aprendi com meu sogro, né? Foi algo que Deus especial. Tu vê que foi tudo questão familiar. O meu pai formou dentro de mim algo ministerial, de responsabilidade, questão espiritual, e a questão hoje material, que eu sei hoje, se eu assumir um lugar hoje só com terreno, sabe fazer. Eu sei organizar uma questão de uma construção de uma obra, né? Então, Deus, ele tem os seus caminhos, né? A forma de fazer, e por isso a importância de nós não atropelar o processo para chegar ao propósito, né? Muitas pessoas querem atropelar para chegar ao propósito mais rápido e acabam, às vezes, não tendo sucesso naquilo que Deus quer fazer. Não se mantém porque não tem uma boa base, né? E nessa caminhada, ao chegar ao pastorado, lembro do pastor esse da Bahia, pastor Daniel, ele, nesse primeiro dia que ele assumiu a igreja, o pastor José Carlos Domingos, meu presidente do Rio de Janeiro, na época, ele me pediu que eu recebesse na minha casa. Aí nessa história toda aí já tinha uma casa boa, que Deus tinha me dado, né? Eu tinha construído uma casa ali, colocamos piscina, uma casa muito organizada, que Deus tinha nos dado. Então eu recebia muitos pastores. Fiz um quarto para receber os pastores, né, na minha casa. E o pastor Zé Carlos pediu que a primeira recepção eu fizesse na minha casa com o pastor Daniel. E ao final do culto eu estava muito feliz. Porque eu tinha um pastor ali comigo, né? Eu disse para ele, o senhor é pastor mesmo. A gente, sabe aquela calça com friso do lado, assim? Sim. Né? Aquela camisa totalmente arrumadinho, né? Eu falo que eu não tenho estilo de pastor, nem cara de pastor. O importante é que Deus colocou dentro de mim, claro, né? O amor para as pessoas.
Mas o pastor Daniel era incrível, assim, a forma dele falar, um homem teólogo, né? E eu fui dar um abraço nele no final do culto, falei, pastor, estou muito feliz de ter o senhor aqui. Ele trouxe uma mensagem no domingo à noite, poderosa, assim, aquela mensagem, sabe, bíblica, né? Sim. E ele era professor de teologia, um homem incrível, assim, o pastor Daniel. E quando eu abracei ele falou pra mim assim, mas por pouco tempo. Eu falei, meu Deus, não para pastor aqui. Agora que o homem tinha recém-chegado. Chegou um bom e já tá indo embora. E daí ele me disse pra mim assim, enquanto eu pregava, ele falou pra mim, olha isso. Deus me mostrou, você vai ser o pastor dessa cidade. A chave dessa cidade está sobre a tua vida. Você vai ser um pastor muito conhecido aqui nesse lugar. E eu, na hora, falei, minha esposa deu risada, a gente riu. Falei pra ele, pastor, o senhor tá com fome, vamos pra casa comer logo, né? A gente não tem esse chamado, Deus nos chamou pra outra coisa. Ele falou, não, eu tenho convicção do que eu tô falando. Passou alguns meses, o pastor Daniel foi embora pro Rio de Janeiro de novo. Trocaram o pastor. Foi embora pro Rio de Janeiro e ele disse pra mim, na época, ele indicou meu nome ao pastor presidente e o pastor presidente falou, não, o pastor Josequiel é muito novo. Josequiel, não era pastor. Josequiel é muito novo, calma aí, não é a hora dele ainda e tal. E não acreditavam muito em mim, essa é a verdade. E o pastor José Carlos sabe disso, eu falo pra ele sempre isso. Eles não conviviam comigo, então de longe. Sim. Às vezes chegava uma informação que o Josequiel era muito brigão, e realmente eu era. Sim. Era aquele cara que não levava desaforo pra casa. Né? Sempre teve esse instinto de liderança. Exatamente, né? Então tinha coisa que eu não aceitava. Aí como eu tava na liderança junto ali, assim, eu às vezes fazia algo que não deveria ser feito, né? Da forma errada. Tentando acertar, mas de uma forma que não deveria ser feito. Hoje eu compreendo isso, né? Sim, sim. Então, o pastor Daniel indicou meu nome na época, o pastor Zé Carlos não reivindicou, não aceitou, né? E foi indicado outro pastor. Passado alguns meses, eu estava cuidando de segundo de uma congregação e deu 30 dias, um dos pastores foi embora e o pastor Daniel, nesse meio tempo, eu estava congregando em Osório com o pastor André, que foi abrindo um núcleo da Ágape lá também. E era a Ágape junto com o Hebron, que era uma igreja do Espírito Santo, que tinha uma coligação, assim, sabe? Sim. Eles falavam dessa forma. Assim, uma ligação, uma aliança de trabalho para expandir a questão missional, né? E na época eu estava ajudando em Osório, quando o pastor Daniel soube que eu tinha voltado para Xangri-Lá, onde estava o pastor Marcos cuidando, né? Eu voltei para Xangri-Lá ajudar a igreja ali, com estrutura de som e tal, na época eu vim ali. O pastor Daniel me ligou para mim, lá da Bahia. Falou assim, Josequiel, tem emprego para mim aí num condomínio, eu quero voltar para o Rio Grande do Sul. Isso tinha passado 4 meses, 4, 5 meses. E o pastor Daniel voltou novamente. E quando o pastor Daniel voltou, o pastor José Carlos Domingues tinha uma situação para resolver. Porque o pastor Daniel era convencionado como pastor na convenção geral. E a convenção dizia que onde tivesse um pastor convencionado e os outros não fossem, esse pastor tinha que liderar. Sim. Né? Então ele teve que passar novamente a igreja, a coordenação da igreja do Rio Grande do Sul ao pastor Daniel. O pastor Daniel veio e logo em seguida esse outro pastor dessa congregação, que eu era o segundo, foi embora. E o pastor Daniel indica o meu nome novamente ao pastor José Carlos. E o pastor José Carlos falou, eu estou indo aí em 30 dias e nós vamos consagrar o Josequiel a pastor. Chegou o tempo dele. Deus tem falado isso ao meu coração. E eu fui consagrado pelo pastor Daniel num domingo à noite e na quarta-feira ele voltou embora para Bahia. Assumiu então. Ele disse para mim, eu só vim aqui para cumprir um propósito. Deus sempre me falou que eu precisava estar junto para te consagrar pastor, para participar desse momento da tua vida. E tanto que ele foi embora e nunca mais voltou ao Rio Grande do Sul. Está muito bem hoje na Bahia, cuida, ele congrega na Assembleia de Deus lá, na missão, e cuida uma igreja muito grande lá hoje na Bahia. Até agora, quando nós fizemos agora 10 anos, eu queria muito que ele tivesse vindo, mas ele não pôde, devido aos trabalhos lá. Mas nessa caminhada toda, Deus me levou a assumir uma igreja ali em Xangri-Lá, muito novo. Eu lembro que eu assumi a igreja e muita gente foi embora. Falou que a igreja ia virar uma balada, que o Josequiel era muito novo. Muitas pessoas foram embora. Sim. Né? Inclusive alguns familiares que estavam conosco ali, quando eu e minha esposa assumimos. E assumiu eu e uma gurizada. Alguns tu conhece, o Jason, o Juninho de Sapiranga. Essa gurizada estava comigo lá. Né? Logo em seguida chegou a Aninha, esposa do Carvalho, né? O Carvalho foi agraciado, né? Que foi eu que apresentei a Aninha para ele, né? E nesse tempo todo,
que mais tem me marcado nesses dias é que todos os dias, Dilson, quando eu acordava pela manhã, eu sabia da promessa, da responsabilidade que tinha diante de Deus, e as minhas expectativas nunca estavam no cargo que eu tinha, mas naquilo que o céu estava fazendo. Eu via Deus fazendo. Eu presenciava coisas incríveis da parte de Deus que eu sabia que não tinha nada a ver comigo. Sim. Não tinha a ver com as minhas habilidades, né? Tinha a ver com o que Deus tinha prometido e com um coração sincero diante dele. Eu sempre busquei ser humilde e entender que a posição que Deus nos coloca não tem a ver com as nossas habilidades, né? Deus ele nos coloca em alguns lugares para um propósito, né? E sempre foi isso. Eu sempre alcancei muitos jovens, a galera sempre me rodeou muito, e eu tive sempre essa facilidade, que entendo que Deus me deu isso, esse dom de agregar os jovens e compreendê-los, né? É muito fácil hoje a gente pegar e jogar um jovem para fora, falar da questão da área que eles estão vivendo, ou seja, da idade que eles estão, né? E apontar eles. Mas o que essa geração precisa é de um pai. De homens que estejam dispostos a abraçá-los, a dar um destino para eles. E eu tenho visto Deus me levar muito para esse lado. Sim. Né? Então, assumimos a igreja ali com 15 jovens praticamente. Os primeiros aluguéis do prédio, eu recebi o meu salário, eu e a pastora Karine, nós pagávamos. E fomos assim até 2015, ali mais ou menos, nós pastoreando e praticamente bancando a igreja. Sim. Mas Deus não nos chamou para bancar a igreja. Deus nos chamou para viver por fé, literalmente, né? A obra de Deus, ela não é bancada pelo homem, sim, como muitos pensam, né? Ah, não, se tiver um empresário, se tiver alguém, a coisa funciona. Não, ela é feita pela graça de Deus derramada em nós, pelo aquilo que Deus quer fazer e vai fazer, né? E em 2015 eu fui empurrado para fora do meu trabalho. No auge do meu salário, ganhando muito bem. A minha esposa, com a empresa dela ali de zeladoria no litoral, que está... Sim, isso é uma área forte do litoral, né? Que gera um recurso bom. Nós somos empurrados no meu trabalho. E daí fizemos uma negociação, eu e ela, né? Ela falou, amor, eu fico trabalhando e você sai para cuidar da igreja. Eu fui empurrado. Eu não quis sair. Não teve essa Não queria opção. sair. Eu não queria sair. Mas Deus me empurrou para fora do meu trabalho. Na época eu entendi isso. E ela passou mais uns 3 anos, também entendeu que não tinha mais como continuar com a empresa, tanto que ela entregou na mão de uma irmã da igreja e para cuidar dessa empresa, para tocar para ela, né? Uma das meninas que trabalham com ela lá, uma filha do coração também. E a gente entendeu em 2016, né? O Carvalho está perto, que pode me ajudar a lembrar algumas datas. 2016, eu estava fazendo o primeiro congresso missionário do Ministério Ágape. E Deus usou um pregador que estava ministrando, não tinha sido eu que tinha convidado, tinha sido o coordenador de missões na época, né? Me convidou, eu não conhecia ele, e ele falou para mim, numa das suas mensagens, que se eu não me engano, domingo à noite, que Deus me entregaria na minha mão um dos maiores eventos missionários do Rio Grande do Sul, e que Deus ia expandir esse trabalho. Eu na época imaginei, Deus vai me dar um ginásio, vai ser um Gideão da vida aqui, Shangri-La. Vai ser pregadores famosos vão vir aqui. E de repente nós saímos desse prédio, né? Em 2017, fizemos 2016 no prédio alugado, o primeiro congresso. Em 2016 para 2017, nessa faixa, foi isso, né, Carvalho? O primeiro Midas foi 16. 2016, isso. 2016, Deus me deu uma palavra. Quando nós fomos pro prédio novo que nós temos hoje, pro terreno que a gente comprou, eu doei a minha casa, só para você entender, para chegar até esse terreno, né? Deus falou comigo e com a minha esposa, e nós doamos a casa que nós tínhamos construído para comprar um terreno para a igreja. Deus falou que nós veríamos coisas incríveis, mas Ele queria a nossa casa. Sacrificar a nossa casa. Nós entregamos a nossa casa, compramos o terreno numa área nobre que tu conhece ali, sim, na área de Atlântida, né? Um dos lugares mais nobres do litoral norte do Rio Grande do Sul. Deus nos deu um terreno ali, grande, né? 18 por 40, o terreno que a gente tem ali hoje, e a gente doou a nossa casa. A gente tinha uma casinha velha no fundo, a gente fez um galpão, primeiro um galpãozinho na frente, né? Ali a gente foi morar atrás,
Atrás da igreja. Atrás da igreja. Vocês montaram provisoriamente. Que nós montamos algo bem provisório assim mesmo, né? Família me chamou de louco, tem pastores, amigo meu, tios, eu tenho alguns tios meus que são pastores da Assembleia de Deus, me ligaram pra mim, você tá maluco? Doa a sua casa, amanhã depois a igreja te larga, você não tem nem pra onde ir. Eu falei, eu tô fazendo aquilo que Deus mandou fazer, eu tenho convicção daquilo que Deus tá mandando eu fazer. E a gente entregou nossa casa, em 2016, Deus me deu uma palavra, eu tava lá orando, uma terça-feira pela manhã, no prédio que nós temos hoje ali, na frente tinha um gramado muito grande, ali, e de repente eu vi o pessoal da prefeitura que estavam ali na frente. Fui lá perguntar o que eles iam fazer ali. Eles me falaram pra mim, aqui é o estacionamento do Planeta Atlântida. E daí eu falei, é mesmo? Aqui a gente tá organizando, porque aqui vai todos os ônibus do Planeta Atlântida. E a igreja na frente do estacionamento. Quando ele falou isso, eu virei as costas e fui voltando. Falei, vai ter o estacionamento do Planeta aqui. Deus falou ao meu coração. Aqui está o maior evento, um dos maiores eventos missionários do Rio Grande do Sul. Eu não gosto de falar essa questão do maior. Tem essa questão religiosa, né? Que as pessoas podem entender que eu estou me intitulando o maior evento missionário. Mas era uma palavra de Deus. E eu entendo, e eu vou ser ousado dizer que eu considero um dos maiores eventos missionários. Com certeza. Porque a gente vai lá buscar as almas. Sim. Claro. É porque a maioria dos eventos são eventos de cunho religioso, né? Vai reunir várias congregações e tal. Mas lá é completamente diferente. Exatamente. Então, e Deus me deu o nome do trabalho. Quando eu virei minhas costas e fiquei pensando, o estacionamento do planeta, falou, esse é o maior evento missionário do estado do Rio Grande do Sul. Vidas para Cristo no planeta. E eu saí assim, entrei para dentro da igreja, recebi uma ligação, um dos grandes amigos meu, Felipe Viana, né, que na época ele liderava uma base missionária em Venâncio Aires, e ele me ligou e falou para mim assim, pastor Ezequiel, agora você está liderando a igreja aí, fazia pouco tempo que tinha assumido assim, né, e estava vindo para um terreno nosso, nós queríamos fazer um impacto missionário aí no litoral. E daí eu falei pra ele, cara, acabei de receber uma palavra de Deus, vamos fazer no Planeta Atlântida. E assim a gente começou. Olha só. O Felipe veio com 15 jovens de Venâncio Aires. Felipe é o da Jocum, que eu tava lá uma vez. Felipe Viana. Ele veio com 15 jovens de Venâncio Aires e eu tinha mais 15 ali. 30 pessoas. Tem uma foto lá muito engraçada, nós com 30, assim, com uma placa de madeira, escrito Vidas para Cristo e na época era Viva Sul, né? O nome do projeto dele era Viva Sul. E nós iniciamos com 30 jovens, né, o primeiro ano, com umas barracas assim montadas, tipo de cigano, para montar um palco, assim, umas lonas de caminhão, né, eles emprestaram uns ferros para nós lá, um pastor emprestou, e nós fizemos. Apanhamos muito. Imagina, cara, o primeiro ano, tudo que era pessoas religiosas botando palavras, amaldiçoando o projeto, dizendo que eu estava levando os jovens para o meio do mundo. Era uma loucura. Era o Juliano Rimador, que é um amigão do meu coração, quero fazer menção dele aqui. Né? Eu passou o Juliano Rimador cantando rap em cima de um palco, a galera vindo pra volta, e os missionários orando pelas pessoas, as pessoas aceitando Jesus, pessoas arrancando pulseira dos viados. Você imagina, glória a Deus. Gilson e Mônica. Sinto o Espírito Santo. Um desviado chegando no Planeta Atlântida. Meu Deus. Se depara com a galera com a camiseta escrito Impacto do Amor. Meu Deus. Nossa, assim, né? Literalmente Jesus persegue a gente, né? E depois, acho que foi o segundo ano, nós fizemos uma pulseirinha, que era uma estratégia que nós usávamos e usamos até hoje. Nós parávamos o planetário e falávamos, eu posso botar uma pulseira em ti, uma pulseira colorida? E ele falou, claro, coloca aí, esse cara é muito louco. Coloca aí, nós pegamos uma pulseira, a pulseira escrito, Abba te encontrou no planeta. Sabe? Então, eles pegavam aquela pulseira e eles liam. Mas no outro dia, quando eles chegavam em casa, que eles tinham passado a ressaca da madrugada, eles iam olhar, tinha uma pulseira. Olha só. No outro dia, alguns deles procuravam nós para falar pra gente que tinha sido tocado por Deus. Eu tenho uma experiência que nós tivemos de um jovem que você conhece lá. É longe da Paraguaçu, né? O Planeta Atlântida e a nossa igreja. Quando acontece o Planeta Atlântida, que reúne a média de 60 mil pessoas ali naquela região ali, não tem estacionamento na volta do planeta. Então tem gente que larga o carro lá na Paraguaçu e vem caminhando. E um dos jovens, ele largou o carro lá e ele disse que ele vem vindo, quando ele chega perto do planeta, ele escuta um som diferente. É impossível aos ouvidos humanos, escutar o nosso som, que não chega nem ao retorno do Planeta Atlântida, né? Comparar com o som deles. O som do Planeta Atlântida, ele tampa tudo que é som que tiver naquela região ali. Então, esse jovem, quando ele chega no portão do Planeta Atlântida para entrar, ele escuta um som que chama a atenção dele.
Ele conta na história. E ele não entra, e ele vai procurando onde de som. Ele vai até a nossa igreja, que o palco ficava na frente da igreja montado, e tá cantando na época o Jason Santos. Jason Santos. Estavam cantando. Uma banda aqui de Sapiranga. Uma adoração muito linda, eles estavam cantando. E de repente esse jovem chega, senta na frente, na grama, no chão, embaixo de uma árvore que tinha assim. Isso era por volta de 5 horas da tarde, 5h30, 6 horas da tarde. E ele começa a chorar. E na hora que eles fizeram o convite para aceitar Jesus, ele foi correndo para frente. Aleluia. E aceitou Jesus. Glória a Deus. Esse jovem congrega hoje numa igreja em Caxias. Eu não vou lembrar o nome da igreja, porque é um nome um pouquinho diferente, assim. Mas ele congrega. Ele já teve virada do ano agora que ele foi lá passar com a gente, com Bíblia embaixo do braço, sabe? E hoje ele participa das mídias na igreja dele, tá firme congregando com o Senhor, se batizou naquele ano, numa igreja em Caxias, ele era de Caxias do Sul. Então, a experiência que nós tivemos naquela região, e mais, além do Planeta Atlântico, é uma região que é formada de baladas na volta. Já viu lá, né? Sim. E num dos anos ali do Vidas também, nós fizemos uma noite, uma vigília, fora dali, lá no Pastor Osni, Desafio Jovem Terra de Areia. Fizemos um evento lá, estamos voltando de lá, e tinha uma balada bem na esquina da nossa igreja. Outra experiência muito linda que Deus me deu naquela região ali. Coisas que a religião não vai conseguir viver, Deus. Sim. Sabe? Porque a religião, ela acredita em algo engessado. Sistemático. E Jesus, ele caminhava nas ruas. Ele estava disposto a abraçar todos. Nós abriu na esquina da igreja uma boate drag queen. Não sei se é assim que fala, mas acredito que seja. Sim. E nós chegamos ali de madrugada para guardar o som. Nós tínhamos tocado no Osni, com o pastor Lucas, nosso pessoal ali, o Cleiton, a nossa galera. E de repente a gente viu alguns camaradas estavam empurrando um carro naquela ruazinha nossa ali, que é a nossa rua sem saída ali, né? E eles estavam empurrando um carro. Daqui a pouco eles voltaram, eles estavam todos vestidos de drag queen. E o carro parou na frente da igreja. Trancou o carro. Não pegava de jeito nenhum o carro. Bem na frente. E eles estavam cansados já. Imagina, eles estavam vestidos de drag queen. Estavam de salto alto. Que cena. E o pastor Lucas, muito evangelista. O pastor Lucas e a pastora Laura, né? Meus filhos do coração. O pastor Lucas foi até eles. Acho que, se não me engano, o Cleito também. Acho que o Jonathan, o pessoal da nossa banda ali, né? Que são todos meus obreiros hoje. Nosso banda Ágape oficial. Todos eles são obreiros. Todos lideram, né, alguns projetos dentro do projeto da Ágape ali hoje, né? E eles foram até esse pessoal. E daí perguntavam se querem ajuda e tal. E eles falaram, a gente gostaria, a gente não conseguiu fazer o carro pegar e tal. E daí eles falaram assim, o que é aqui? É outra balada? Porque a nossa igreja preta na frente e tal, né? Já ficamos por aqui mesmo. Daí eles falaram, não, a gente é uma igreja. Ah, uma igreja? Eles falaram, sim, a gente é uma igreja. Daí eles foram ajudar os meninos ali. De repente um falou assim, o pastor Lucas falou pra eles, eu vou chamar meu pastor aqui pra conhecer vocês. Não, chama pastor, que pastor não gosta da gente. Um deles falou. Daí ele falou, não, nosso pastor gosta sim, eu quero que você conheça o nosso pastor. E daí me chamaram, eu fui lá, eu abracei um por um deles, e nós fizemos uma ponte no carro deles, era problema de bateria, o carro pegou, deixamos o carro funcionando deles, e ao final a gente pediu se a gente podia orar com eles. E quando a gente começou a orar com eles, um deles chorava muito. Daí ele falou pra nós assim, eu sou desviado, afastado da igreja. Fazia muitos anos que eu não recebi um abraço como eu recebi de vocês. E hoje eu voltei a sentir no meu coração o amor de Deus que eu sentia lá atrás. Que na época da minha fraqueza, eu não fui amado. Eu fui empurrado para fora. Então, a religião, Dilson, ela empurrou muita gente para fora. Mas Deus tem levantado uma geração de homens nesse tempo, compromissado com a palavra da verdade. Glória a Deus. Jesus manda nós amar as pessoas. Verdade. O lema da nossa casa ali, Shangri-La, é amar e cuidar das pessoas. Se nós não tivermos isso, e Paulo vai falar sobre isso, né? Que o amor, ele supera tudo. Então nós precisamos, não aceitar o pecado, mas precisamos amar o pecador. Estender a mão para eles, não importando a forma que eles estão, a situação que eles estão. E por muito tempo eu acredito que a igreja brasileira, ela trabalhou engessada. Por isso que a gente perdeu muita gente. Eu não concordo com o pecado, você me conhece, você sabe a forma que nós trabalhamos. Sim. Tem pessoas que nos julgam pela forma que trabalhamos ali, por ir lá no meio da balada. Em 2019, antes da pandemia, eu entrei dentro do Planeta Atlântico disso. Eu e mais 3 pastores. Entramos lá dentro, eu e o pastor Alessandro, o pastor Lucas e o pastor Gabriel Oliveira, da Batista Filadélfia de Capão da Canoa.
entramos lá dentro, Deus me deu uma palavra. E para mim foi um dos dias mais impactantes assim na minha vida, porque eu nunca tinha entrado numa balada. E parecia que eu estava ferindo os meus princípios. Sim. Eu me lembro que eu tremia muito. E eles fizeram um ato profético ali, né? Pegaram uma bacia com óleo e nós mergulhamos os pés naquela bacia com óleo, né? E eu me lembro que eu ia caminhando assim pela Avenida Central de Atlântida, e aonde eu pisava ficava aquelas marcas do óleo. Aonde eu sei que é um ato profético, isso é simbólico, Sim. mas para mim foi algo muito impactante, porque eu tinha certeza que Deus estava levando meus pés a marcar aquele lugar. Eu recebi uma palavra de Deus que era para mim entrar dentro do planeta Atlântida e ungir os 4 cantos dele em forma de cruz. E eu perguntei, Deus, por que dessa forma? Deus falou, a minha cruz vai tocar os pés dessa geração. Aleluia. Eles precisam entender que a nação brasileira hoje, os pastores, a igreja brasileira, precisa entender que o que vai tocar o pecador é a cruz de Cristo. Quando eles reconhecer a cruz, quando eles tocar a cruz, quando eles sentir... Não é o nosso método religioso. Não é o nosso método, não é as cruz. nossas doutrinas religiosas, mas sim a cruz de Cristo. Quando eles reconhecer que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Então fizemos esse ato. E nós temos inúmeros testemunhos que talvez não dê tempo de eu contar hoje aqui. Uma menina que também foi abraçada pela pastora Laura. E quando ela viu a pastora Laura, ela falou assim, vocês estragaram a nossa festa. A pastora Laura falou para nós, por quê? Eu só quero te dar um abraço. Nós criamos um salão de beleza na frente da nossa igreja, com vários espelhos e vários tipos de maquiagem, Mônica, para pegar e maquiar as meninas antes de entrar para o planeta Atlântida. Olha que heresia louca essa, né? Sim. Parece loucura, né? Para quem não consegue compreender o evangelho de Jesus, vai achar, vai nos acusar, vai achar que nós somos malucos mesmo, né? Mas antes delas irem para a festa, não era a maquiagem, mas sim sendo ministradas. Tempo de comunhão. Né? Tempo delas sentar e ouvirem quem era a missionária que estava fazendo a maquiagem. Mão, Porque se chegasse com um folheto lá... Não, teve um ano que a gente fez o folheto, né? O Felipe Carvalho... Talvez o folheto uma ponte, né? Mas... Fizemos o folheto, no outro dia nós fomos juntar tudo no chão, os folhetos. Foi quando nós trocamos a estratégia da pulseira. Sim. Pulseira ninguém coloca fora. Né? Então a gente criou a pulseira, a gente fez na época, até foi o pastor Wagner Medina, Sim. que nos doou as pulseiras. Ele fez... Vamos estar junto, né? Vamos estar junto agora na AMB, isso mesmo. Ele doou 10 mil pulseiras para nós. Olha só. Todas coloridas, muito coloridas, Sim. assim. Que a gente usa até hoje essa estratégia e dá muito certo. Nossa. Então, essa menina foi abraçada pela pastora Laura e ela disse, vocês estragaram a nossa festa. A pastora Laura perguntou por quê. Ela falou, porque quando eu vi vocês, eu lembrei quem sou. Era uma menina afastada da quadrangular, ela e um grupo de meninas. E aquela noite elas arrancaram a pulseira, literalmente arrancaram. E não foram para a festa. Ficaram ali a noite toda conosco. Assim como muitos jovens que nós encontramos, eu e o pastor Gabriel Oliveira, juntamos um menino, não sei se é overdose aquilo, eu não entendo muito essa área aí. Como alcoólico. Como alcoólico. Eles estavam usando muito nas bebidas ali, botavam aquelas balinhas dentro da bebida, da vodka. Isso dava uma ação terrível neles, parecia que eles estavam ganhando um ataque epilético. Sim. Né? E nós escutamos um gemido, porque nós saíamos na madrugada, assim, em grupos, para olhar os cantos. Meninas ali, eu vou falar aqui mesmo, assim, meninas que foram estrupadas ali na volta do planeta Atlântida, furtos, acontece de tudo ali, né? De tudo. É bom essa denúncia, porque tem muitos pais que não fazem ideia, né? E nós saímos na madrugada, assim, né, em grupos, né, e saímos até hoje, para assim, ver se a gente encontrava alguém que a gente pudesse ajudar. Muitas pessoas foram ajudadas na beira da calçada de Atlântida, pelos nossos jovens, pelos missionários. Começamos com 30, hoje a gente chega a alcançar 300 voluntários que vão para ali. Glória a Deus. Né? Esse ano, próximo ano, agora 2024, nós abrimos a inscrição há um mês, mais ou menos atrás, tem 53 inscritos, 30 deles, quase 30, são argentinos, que se inscreveram para estar esse ano. Nós fizemos o Vidas para Cristo na Argentina, né? Sim. Esse ano agora. Então, a gente, nesse dia, eu e o pastor Gabriel, escutamos um gemido. E entramos no mato que tinha assim para ver o que era aquilo. Achamos um menino de 18 anos, em coma alcoólico, se tremendo todo. Nós pegamos ele no colo, levamos para nossa base, aonde nós temos ali médico, temos enfermeiros, bombeiros que trabalham conosco. Nós temos uma estrutura montada para fazer esse primeiro atendimento, né? São voluntários que vêm ali, é claro que a gente não pode agir ali, mas fizemos o primeiro atendimento
e conduzimos para o posto médico do planeta, né? Logo para ser atendido. Assim salvamos muitas vidas ali. Meu Deus. Muitos jovens que nós salvamos Incrível ali, isso, né? através do primeiro atendimento, né? E esse menino era filho de uma pessoa muito importante do litoral, não vou citar o nome aqui por questão de ética, né? Mas era filho de uma autoridade muito importante do litoral norte. E depois a gente ficou sabendo. E também um outro menino de Pelotas, filha de uma autoridade também de Pelotas, que ela nos ligou, a pessoa nos ligou depois do planeta, na segunda-feira, e perguntou o que ela podia fazer para ajudar nós, porque a gente tinha salvado o filho dela, e chegou contando o que a igreja tinha feito. E ela falou, quero mandar um dinheiro para vocês, alguma coisa. A gente falou assim, não, a gente não precisa do dinheiro. A gente quer pedir uma coisa para a senhora, procura a igreja mais próxima da sua casa e vai lá agradecer a Deus, porque nós só fomos usados por Deus para salvar seu filho. Meu Deus. Deus com certeza tem um propósito na vida do seu Glória filho. a Deus. E ela falou, não, eu vou fazer isso mesmo, só isso o pedido de vocês, esse é o nosso pedido, que você procure uma igreja mais próxima da sua casa. Então, as pessoas olham por Vidas para Cristo hoje e muitos não conseguem entender, né? Ela é uma gurizada, você prega lá, já acho que vai pro terceiro ano, né? Que você vai ministrar lá, e você vê uma gurizada enlouquecida, apaixonada por Jesus. Aí tem ali umas luzes, né, que a gente usa, que isso não tem a ver com o que está dentro de nós. Não. A essência que Deus tem feito naquele lugar, nos jovens que estão ali, muitos são ganhados por Deus naquele lugar mesmo. Hoje moram comigo ali 42 missionários. Nós estamos no meio de uma escola, né? Aqui agora, esse mês agora é a formatura deles, onde vai se formar 32 jovens. E eu tenho ali um grupo de obreiros que já está comigo há mais tempo. Muitos deles foram salvos ali dentro, naquele galpãozinho de madeira que quando nós iniciamos, que já estão comigo há 8 anos, há 7 anos morando ali e desenvolvendo hoje trabalho junto com a gente, jovens que foram tirados da droga, que nunca mais recaíram a droga. Quero fazer menção do Pablo, né? Um menino que está comigo ali já vai para 8 anos já que está comigo. Do Gabriel, está comigo há 7 anos. Jovens que tinham problema com droga, com bebida alcoólica e hoje estão totalmente libertos. O Gabriel já está casado. O Pablo está na pista ainda, né? Então, nós casamos o Pablo. Pessoal, Pablo tá. Né? Então, jovens que casaram ali, muitos, já fiz muitos casamentos. Jovens que foram transformados por Jesus. A própria história da Ana, da Aninha, esposa do Felipe, né? A Aninha chegou ali, só ela era crente na casa dela. Ela ganhou toda a família dela para Jesus. Com 11 anos de idade. Lá em Bagé, lá. Eles nos receberam lá em Bagé. Eu confundi. Não, confundi. Isso. A esposa do Felipe de Bagé, também foi ganha na nossa casa. Ganhamos para Jesus ela ali, que é a... Meu Deus, não lembro o nome dela agora. A esposa do Felipe. Vou deixar assim, então vamos... A Luana. Se ela ver esse podcast, ela vai me matar. Né? Porque ela é uma filha do coração também, né? Mas eu tô muito esquecido já, né? Minha cabeça já não ajuda muito também. Então, Dilson, chegamos a Vidas para Cristo do Planeta. Uma história muito linda que Deus tem feito. Hoje nós somos uma escola missionária chamada Vidas para Cristo College, né? Já há 4 anos, né? Que nós temos a nossa escola missionária. Jovens de várias nações estudam ali hoje, do Chile, do Equador, Costa Rica, Porto Rico, temos recebido pessoas ali. Esse ano Deus nos deu um presente. Nós recebemos 2 empresários de Porto Rico que vieram de lá para nos ofertar uma van para nós. Nossa, glória a Deus, olha só que legal. Então, Deus tem feito coisas incríveis que eu tive promessa que Deus ia fazer. E às vezes parece tão distante, né? Hoje nós temos um prédio ali que nós temos 260 lugares, né? E não tem onde colocar a gente mais. A gente precisa trocar de prédio, mas eu não tenho uma palavra de Deus para fazer isso ainda. Sim. Eu estou esperando, mas aos meus olhos não tem mais onde botar pessoas. No culto de domingo à noite, né? Imagina quando acontece Vidas. Daí a nossa galera toda trabalha, então a gente consegue colocar mais gente para dentro, né? E a gente tem... Eu não falo isso para me orgulhar, mas para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus fez através da vida de um improvável. Eu era um improvável, eu não era filho de empresário, eu não era filho de pastor, nem de obreiro consagrado. Nem de obreiro, né? Meu pai literalmente apontou um destino para mim, sendo simplesmente algo que parece tão pequeno aos olhos naturais dos homens: ser bom marido e ser bom pai. Esse foi o destino que meu pai apontou para mim, o legado que ele deixou para mim. E eu prezo por isso. Antes de eu ser pastor, né, eu sou bom marido, bom pai. Eu cuido da minha esposa, cuido do meu filho, porque eu quero deixar um destino. Meu filho fez 18 anos agora, né?
tá começando um relacionamento, né? Assusta a gente um pouco, né? Tá começando a ter uma namoradinha, né? E eu tenho dito pra ele, meu filho, você não vai namorar alguém pra fazer um test drive. Você vai namorar alguém pra ser a tua esposa. Pra você cuidar, zelar por ela, assim como manda a palavra de Deus. Então, essa geração que tem estado à minha volta hoje, literalmente eu tenho eles como filhos, assim como o Felipe Carvalho, a Ana, o Felipe Vilar, a Luana, essa turma que me rodeia lá, né? Hoje, nós temos 48 pessoas morando na base missionária. 10 deles são adolescentes. Nós tivemos esse ano 4 denúncias, né, Felipe Carvalho? 5 denúncias. 4 pro Conselho Tutelar, mas nós temos tudo organizado, toda a nossa documentação extremamente organizada, porque assustava os professores da escola. Chegava uma turminha junto. Mora numa igreja. Porque eles no começo, depois a gente foi ensinando eles, gente, vocês moram numa escola missionária. Os professores ficavam assustados. Como assim vocês moram numa igreja? Que igreja é essa? Então, né, alguns, não estou dizendo que fossem professores, mas as denúncias chegavam. E até porque eles não têm informação completa, né? Exatamente. Então, hoje, dentro disso aí, tudo Deus vai fazendo. Teve as denúncias, nós tivemos muito contato com a Secretaria de Educação do município. Hoje o Felipe Carvalho faz parte do Conselho de Educação do município. Nós elegemos ele lá, né, ele trabalha no Conselho de Educação do município, servindo ali junto, auxiliando, vistoriando, né, é uma voz ali dentro, através dos teens, porque teve a denúncia, eles conheceram a gente. Então Deus sempre, as expectativas sempre estão em Deus, do que Deus vai fazer, de que forma Deus vai fazer. Depois tivemos a segunda, a terceira, a quarta e a quinta no Ministério Público, né, porque acharam que nós não tínhamos documentação, e para a glória de Deus nós temos tudo documentado, tudo muito correto, né? Isso já faz uns 3 meses atrás, né, que nós tivemos essas denúncias. Mas quando eu iniciei, eu sabia da luta que ia ser, porque Deus me deu uma palavra sobre investimento nos adolescentes. Deus falou para mim, antecipa o projeto. Nós tínhamos a escola integral. Me lembro que nós estávamos com o William Neri e a Bruna, né? Sim. Estão no Nordeste. Nós temos um projeto no Nordeste hoje. Né? São queridos. Ganhamos uma área de terra também lá no Sertão do Ceará, onde a gente estava desenhando um projeto para o Sertão do Ceará, o Vidas para Cristo do Sertão. E a gente, o Nery me perguntou na mesa para mim assim, pastor, você não tem medo de investir nos adolescentes? Você não tem medo de ter eles aqui dentro? Eu falei, cara, eu recebi uma palavra de Deus, que era para abrir uma escola teens, que nós vamos abrir. E são 10 adolescentes hoje que estão ali, estão concluindo a escola agora, estão bem na escola do município, né? E hoje muitos pais já nos ligando para nós, para o que o ano que vem se tem uma vaga para os filhos deles. Então tudo que Deus tem feito vai além daquilo que os meus olhos imaginavam, daquilo que eu tinha expectativa em mim, porque eu não, de verdade, muitos momentos da minha vida se desacreditou. Eu não acreditava em mim, né? No meu casamento, né? A gente casou novinho, imagina, eu tinha 18 anos e ela 16 anos. Então a gente ficou assim, teve algumas situações no começo, parecia que não ia dar certo, mas Deus fez na nossa vida. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos ali cuidando de uma igreja linda. Eu sou muito feliz em pastorear o Ministério Ágape em Xangri-Lá. Hoje nós temos a igreja de Porto Alegre, né? Nós temos a igreja instalada em Porto Alegre, que está funcionando já há 8 meses. Uma igreja linda, crescendo, consolidada também. E a gente tem visto Deus fazer, Deus, coisas incríveis, muita salvação de alma, famílias inteiras que se converteram ao evangelho ali. Nossa igreja em Xangri-Lá não é formada por pessoas que saem da outra igreja. Sim. Geralmente quando chega alguém lá querendo falar alguma coisa de algum pastor, eu aconselho voltar a pedir perdão e ficar na igreja local. 98% da nossa igreja, aquilo que você vê lá, né? Eu queria muito que fosse um domingo de noite ministrar lá, não no Vidas, né? Pra você conhecer mais a nossa casa. Sim, assim, sim. Né? Geralmente eu vou... Vai no Vidas, né? Fui no Vidas as 3 vezes. Então, assim, tudo que... se você olhar uma live nossa hoje, ontem à noite tinha uma conferência Kids linda. Que a minha esposa fez lá. Tinha 102 crianças, mais ou menos, pelos presentes que foram dados, nós calculamos isso, tá? Para o litoral, uma cidade com 16 mil habitantes, né? Uma igreja que reúne 260 pessoas no domingo à noite. É para a glória de Deus mesmo. Glória a glorificar o Senhor. Proporcionalmente é muita gente. E 98% da nossa casa são famílias que aceitaram Jesus ali. Estão comigo há 4 anos, 5 anos, 6 anos. Todo o meu corpo de obreiros nós formamos.
toda a minha diretoria, todos que estão comigo ali, trabalhando. Claro, agora chegou alguns pastores que chegaram, já eram pastores, a gente recebeu, né? A gente passam pelo assim, um conhecimento do projeto primeiro. Da visão, alinhamento. Mas a minha diretoria, toda ela, é formada por filhos que eu ganhei, que eu treinei. Que acompanharam todas as tuas dores. Exatamente. Para que, isso tudo que eu estou falando aqui, para glorificar o nome do Senhor. E de pessoas que me ajudaram, que estiveram perto de mim. Se eu esqueci de alguém, né, que eu cometi alguns nomes, me perdoe. Mas eu quero fazer menção de toda a família Aga, todos os obreiros, toda a minha família, minha mãe, né? Que eu falei muito do meu pai, né? Eu falei pouco da minha mãe. Mas é porque, literalmente, o meu pai, ele já descansa no Senhor. Minha mãe me ajuda até hoje, me apoia muito, né? Ela tá sempre presente no meu ministério, na vida do meu filho. É uma mulher incrível, uma mulher de Deus, que Deus me deu a graça de ser filho dela, né? E ela tá sempre perto de nós, sempre nos auxiliando. Nos momentos mais difíceis que nós tivemos. Sim, sabe o Porto Seguro. Ela estava ali, ela está ali sempre com a gente, né? Minha irmã, né, que hoje está morando lá em Venâncio Aires também, casou dentro da igreja, né, com a gente. Tudo pessoas que foram crescendo ali. Essa é um pouquinho da minha história, do que Deus tem feito. Quero fazer menção da minha esposa, que é uma mulher de Deus, que Deus colocou ao meu lado, que me auxilia, que está sempre junto comigo em todos os momentos. De cada missionário do Vidas para Cristo, que hoje são muitos espalhados. Muitos que já foram enviados, passaram por ali nesses 8 anos. Nós vamos para 9, né, Felipe? 9 agora, né? 8 anos fizemos agora, próxima nona edição, agora em 2024. Essa aqui é a camiseta oficial. Isso, já fala das datas aí, já fala das Essa datas. é a camiseta oficial de 2024, né? Do Vidas para Cristo no Planeta 2024, que acontece do dia 26 de janeiro a 4 de fevereiro, né? Tá vindo muitos pastores da Argentina, pastores do Chile, do Equador, pessoas que estão vindo de vários lados, do Rio Grande do Sul, do Brasil, muitas pessoas já inscritas. Nós temos apenas 120 vagas para a escola, né? A escola acontece durante o dia, né? Pela manhã e à tarde, e à noite é aberta ao público daí, que são as ministrações que vêm os pastores de fora, que ministram, inclusive, o Dilson é um dos ministrantes. Sim, tá na segunda-feira. Que vai estar na segunda-feira à noite ministrando conosco. Então, 26 de janeiro a 4 de fevereiro. Se você não conseguir ir lá, olhe nas nossas redes sociais, @vemprovidas. Tá? Você pode entrar no nosso Instagram, @vemprovidas, e acompanhar o que Deus tem feito no Litoral Norte. Um lugar realmente de missionário, né? Litoral Norte é missão, a gente trabalha ali em vários bairros também, e em algumas nações que Deus tem nos colocado já, inclusive, eu estou vivendo disso, uma palavra que você liberou sobre a minha vida. Eu lembro. Você falou pra mim esse ano que passou que em 2 anos eu ia viajar muito. E eu não tenho parado. Eu tenho uma cabana que os irmãos fizeram em Itati pra mim, tá? Que foi meus filhos ali, o Ederson e a Simone, que cederam um espaço, fizeram pra mim uma cabana linda, que faz 4 meses que eu não vou lá, tá? Você é o culpado disso, né? Eu sei a sua boca. Eu não tenho parado em Shangri-La, a gente tem viajado pra muitos lugares. Tenho visto isso. E Deus tem feito, e você falou, em 2 anos... Você vai viajar muito, serão inúmeras conferências, inúmeros lugares. Conexões. Muitas conexões temos feito. E tudo isso através do que Deus está fazendo. Deus está bem comigo. Então, gratidão a Deus pela tua vida, pela vida de vocês. A gente fica feliz de poder partilhar dessa visão e poder acompanhar, assim, tanta coisa boa, né? Nossa, e hoje realmente a gente foi impactado aqui. Eu assisti o teu programa, né? Assistia o podcast. E eu ficava, um dia eu vou estar lá, cara. Hoje na verdade, assim, a gente sempre queria convidar, né? Mas como a gente tá dando os primeiros passos, a gente pensa, mas não é muito longe para eles virem, né? Mas vontade, desde o início, a gente sempre teve vontade em conhecer vocês e poder apresentar o projeto. Mas, Mônica, deixa suas considerações aí, vamos caminhar para o final aqui do nosso episódio. A gente tá meio impactado aqui, né? Os programas sempre terminam assim, né? Não sabe o que falar. Realmente, assim, agora o pastor falando mais profundo sobre o projeto, né? O Dilson falava, eventualmente, a gente conhecia mais de longe. Só que realmente, né? A gente precisa ir na fonte, né? E nos lugares onde realmente os jovens estão buscando uma alegria, estão buscando algo que só Cristo pode dar. A nossa admiração, nosso carinho pela sua família, por esse trabalho que eu quero pessoalmente conhecer melhor com os meus filhos lá também junto. Obrigado, viu? Obrigado de coração, pastor. Amém. Maravilha, gente. Nós queremos agradecer.
Também o Matheus, tá aqui o Felipe. Tem tanta gente boa aí, né? Temos que fazer um podcast. Tem até um café pra gente tomar depois. Obrigado, Matheus. Rede Osana também. Novamente agradecer aos nossos patrocinadores, nosso querido Gease Diógenes, que é um parceiro, né? Sim, parceiro do Vidas. Não falei no Gease, o Gease é um parceirão do Vidas desde o primeiro ano. Parceirão mesmo, assim, ó. Obrigado pela tua vida, que Deus te abençoe. Gease é um... Nossa... Nem vou falar, senão a gente vai chorar. Ele é amor, eu não vou chorar. Mas é um amigão que tem também essa visão de ganhar alma, né? É o Gease, a Pizzaria Brazuca, o Josué, enfim, o Joãozinho, são queridos também amigos aqui do podcast. Você que precisa de uma pizza, Sapiranga, Cambon, Uraricá, vai lá pro Brazuca. Sempre aberto todos os dias, praticamente. Pizza abençoada. Todos os sentidos. Com propósito, uma empresa com propósito, né? E também a Costa Assessoria Previdenciária, na pessoa do nosso querido Fernando, pastor Fernando, inclusive. Você que precisa aí umas informações a respeito da sua aposentadoria, o Fernando tá lá para atender você. E também agora essa novidade aí da Mr. Fit, que também virou patrocinador aqui do da VidaCast. Gente, Deus abençoe. Não esqueça, envie para muita gente esse episódio, né? Uma trajetória linda, a gente aprendeu demais aqui hoje. E também entre nas redes sociais do @vemprovidas, né? @vemprovidas. E siga lá o projeto Vidas para Cristo, esteja lá. Se informa para participar da escola. É uma época que geralmente o pessoal tá de férias e tudo mais. Vai lá pro litoral e vem lá, vamos somar junto. E eu só preciso falar um negócio aqui. Uma vez eu tava no meio de uma discussão e eles começaram, não, mas isso aí reúne, olha a história, a fala. Mas você reúne gente porque é um ambiente de festa. Eu disse, vai lá pra você ver as pancadas que você vai levar a bíblica lá. É uma noite mais estralhaçadora. Bom, é ou não é? Verdade. É ou não é? Não, pessoal. Muita palavra, muita Bíblia. Muita palavra, exortação. Olha, e a galera... Ninguém vai para evangelizar lá de qualquer jeito. São treinados 10 dias antes, todos os jovens. E quando a gente vê, nesses 10 dias que não está bem preparado, não vai. Fica na torre de oração, que uns vão para o meio do planeta evangelizar nos 2 últimos dias do Vidas. E o resto da galera, que a gente achar que não está muito bem preparado, fica na torre de oração com a liderança que está orando ali. E eu disse isso, você vai lá para ver o preparo do pessoal teológico, espiritual, e vai ver o ambiente espiritual que você vai ver lá. Meu filho, talvez você não está preparado para isso. Mas Deus abençoe. Muito obrigado. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, um abraço para vocês.